E eu quero poder trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida para você, que vai ficar nestes 6 dias a uma busca de um milagre, de uma resposta e daquilo que o céu ele tem a nos oferecer. Amém? Quem está com a expectativa de que este segundo semestre vai ser o melhor da sua vida? Glória a Deus. Eu também estou. Eu quero profetizar na sua vida que o segundo semestre que o Senhor ele preparou para você, ele não vai surpreender só você, mas o testemunho que você vai contar vai trazer vidas para conhecer o Jesus que você conhece e que fez algo na tua vida. Amém? Aleluias. Quero poder cumprimentar os que nos assistem pela internet também. Que o Senhor Deus ele possa falar contigo aí na sua casa. O mesmo Deus que está operando aqui nesta noite é o Deus que está contigo aí em nome de Jesus. Amém? Então compartilha esse vídeo, faça dessa transmissão um culto em seu lar, compartilha para os seus familiares, e eu tenho certeza que o céu vai ter resposta para cada um deles. Amém, queridos? Quem veio pela palavra do Senhor nessa noite? Aleluias, glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro Dr. Marcos, livro de Marcos capítulo 5, versículo 21. Ontem foi poderoso o que Deus fez neste lugar, o que Ele começou a falar, e Ele quer continuar ministrando o seu coração. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 21, quem encontrou diz amém. A minha versão é ARA, se você puder colocar. E está escrito: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Eu quero que você repita esse nome comigo, Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos teus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. E Jesus foi com ele. Eu quero repetir isso aqui para você. E Jesus foi com ele. Amém? Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos, ó Deus, mais uma noite reunidos na Tua presença. E nós estamos aqui, Pai, com a expectativa de que o Senhor tem resposta para nós. Eu quero apresentar a Tua noiva, a Tua igreja, e te pedir, Senhor, que o Senhor possa me diminuir neste lugar, que o Teu nome possa ser engrandecido aqui nesta noite. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento, para que a Tua palavra, Senhor, possa ter direção esta noite. Eu te peço, alcança cada coração aqui, meu Deus, sedento da Tua palavra, por uma resposta, por um milagre, assim como o Senhor fez na vida de Jairo. Eu quero profetizar, que nesta noite, o Senhor trouxe as pessoas certas, Senhor, para ter um encontro contigo nesta noite. Então eu te peço, Senhor, fala por mim aquilo que eu não posso, faz, Senhor, aquilo que eu não consigo, e é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. E você diz amém? Amém, queridos? Livro de Marcos, ele vai nos narrar alguns dos milagres de Jesus. Marcos, ele é específico em narrar aquilo que Jesus fazia por onde ele passava.
Marcos vai narrar que ele acalmou uma tempestade. Marcos vai narrar que ele expulsou demônios de um homem que vivia aprisionado por um bom tempo. Marcos vai narrar sobre a vida de Jairo, que estava perdendo a sua filha. E estes acontecimentos, para Jesus, era algo natural. Por quê? Porque os milagres de Jesus, eles têm duas direções. A primeira delas é fazer a gente voltar no jardim. E o segundo é a gente ir até o final de Apocalipse. Por quê? Porque quando Jesus, ele cura alguém, ele está dizendo que no início não havia doença para se curar. Quando Jesus, ele expulsa demônios de alguém que estava há muito tempo perturbado, Jesus estava nos levando lá atrás para a gente entender que no jardim não havia pessoas endemoniadas. É isso que o pecado faz. Ele nos leva longe da presença de Deus. Então, para Jesus, as curas, os milagres, era algo natural. Mas quando saiu do jardim, foi algo sobrenatural para mim e para você. Por quê? Porque em alguns momentos das nossas vidas, nós precisamos de cura. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos ser libertos dos nossos pensamentos, daquilo que nos aprisiona. Talvez uma falta de perdão que eu e você não conseguimos liberar para alguém. Então, fora do jardim, nós temos uma vida pecaminosa. Mas quando Jesus, ele liberta, ele cura, ele transforma e até mesmo ressuscita, ele também nos leva ao livro de Apocalipse, dizendo que lá não haverá ninguém endemoniado, lá não haverá pessoas enfermas, lá não haverá choro, não haverá pranto. Por quê? Porque o que Deus fez para com o homem era que o homem tivesse relacionamento pleno para com ele. Não fosse para que se desviasse a hombridade, a aliança que Deus fez para com o homem. Então, chegando agora Jesus em Cafarnaum, ele vai se deparar com uma multidão que já está esperando ele ansiosamente. Isso é muito notório porque aonde Jesus chega, tem muitas pessoas esperando, porque tem muitas pessoas que querem algo de Jesus. E foi por isso que você veio nesta noite, é por isso que você vai ficar nestes 6 dias, porque você também é alguém que precisa de algo de Jesus. Então este homem, Jairo, é um homem com a sua posição bem relevante. Ele não era qualquer homem na sociedade, ele não era qualquer homem no meio da sinagoga. A Bíblia vai dizer que quando Marcos ele narra, ele vem dizendo: e tendo Jesus voltado, eis que chegou um dos príncipes. Ou seja, Jairo não é qualquer um. E aqui eu entendo que existem posições que nós conseguimos, existem posições que nós conquistamos, que se nós não estivermos alicerçados na presença do Senhor, isso faz com que sobe para a nossa cabeça. E que a posição que nós temos hoje, por aquilo que nós fazemos, buscamos e estudamos, tira a prioridade de Deus em nossas vidas. E para este homem, talvez em um momento da sua vida não era diferente. Por quê? Porque ele era um príncipe da sinagoga, ele era o chefe, era ele que estava ali cuidando da sinagoga, era ele que estava ali trabalhando com as finanças da sinagoga, era ele que cuidava o templo, era ele que cuidava a sinagoga. Então ele não era qualquer homem naquele lugar. Só que existia um momento que Deus fez com que ele fosse buscar Jesus. E por muitas das vezes nós vemos tantas pessoas que conquistam posses, que começa a adquirir tantas coisas, que começa a se esquecer daquilo que Deus já fez na vida dele. Começa a estar distante daquilo que Deus já preparou para ele. Por quê? Porque são tantas coisas que ele está conquistando, que ele está conseguindo, que o tempo começa a ser pouco para Deus. Antes a prioridade era estar nos pés, mas agora com tantas coisas para cuidar. E Jairo neste tempo,
príncipe, dirigente, responsável. Por quê? Porque Jairo, ele é meio que uma mistura. Ele é um prefeito, juiz e um profeta do lugar, e um sacerdote. Então ele é um homem importante da sociedade. Só que o que eu aprendo aqui é que existem momentos nas nossas vidas que cargo não vai te livrar daquilo que Deus tem que fazer. Posições não vai ausentar os problemas que você tem que viver. E aqui eu consigo enxergar 3 coisas que Jairo teve como uma posição para mudar a tua história, para mudar a tua vida. A primeira dela, ele teve que se desfazer da sua posição. E é importantíssimo a gente ver isso, por quê? Porque Jairo, ele é aquele que conhece as leis, é aquele que estuda as leis. Ou seja, e na lei, nenhum dirigente, nenhuma pessoa, nenhum homem que está à frente de uma sinagoga deve se curvar a homem algum. Isso está na lei deles. Só que existia um momento em que a sua casa precisava de algo a mais. A sua casa já está acostumada a ter boas coisas, a ter um pai que é conhecido, a ter uma família conhecida no meio da sociedade. Só que isso não livrou a filha de Jairo passar por um problema. Só que este problema não era para a morte, era para mudar algumas coisas que estavam se perdendo dentro daquela casa. Então existem situações que eu e você passamos, queridos, que não é para destruir você, não é para fazer você parar, não é para fazer você chorar, sentir dor, não. Tem momentos nas nossas vidas que tudo isso acontece, é para que a gente volte para o centro da presença de Deus. É para que a gente volte ao lugar onde nós não deveríamos sair. Então Jairo agora, ele vê um problema dentro da tua casa. E é tipo assim, na sinagoga todo mundo vê ele. Todo mundo gosta, todo mundo respeita. Todo mundo vê ele sorrindo, ensinando as leis. Mas quando ele vai embora, ninguém sabe o problema que ele está passando. E quantas das vezes eu e você não temos vivido isso? Quantas das vezes em algum lugar ao qual a gente chega, a gente tem que vestir uma certa máscara para transmitir para as pessoas que está tudo certo. Por quê? Porque nós não queremos levar os nossos problemas para as outras pessoas. E talvez Jairo tinha isso. Não, na sinagoga eu tenho que estar bem. Tem pessoas que esperam de mim. Tem pessoas que estão ali para aprender comigo. Então eu preciso estar bem. Só que no fundo ele não estava. Por quê? Porque a sua filha estava passando por um processo de enfermidade. E quando Jairo se depara com isso, quando Jairo se dá conta de que não tem mais o que fazer, que a posição já não tem mais o que fazer para ele, o que ele tem no meio da sociedade não resolve o problema que ele está passando dentro de casa, o seu cargo não pode solucionar aquilo que ele tanto precisa. Chegou o tempo de Jairo agora abrir os olhos, e ele tem uma posição. Eu imagino Jairo olhando e falando: olha, posses eu já conquistei, lugares também, pessoas me conhecem, mas a minha casa está precisando de algo a mais. E nesta noite eu não tenho dúvidas de que você veio aqui porque você precisa de algo a mais na tua vida. Não, você precisa de algo a mais na tua família, você precisa de algo a mais no teu casamento, você precisa de algo a mais na tua empresa, nos teus negócios. E eu estou aqui para dizer para você que você está no lugar certo. É só fazer o que Jairo fez, chegar e se prostrar, porque o céu ele tem resposta para a sua vida nesta noite. Então Jairo agora entende que ele precisa fazer algo diferente. Ele se prepara, ele fica sabendo que Jesus chega de volta, e ali está uma grande multidão. E talvez o que para mim, para você é impedimento, é barreira, é algo que você olha e fala: não vai dar certo, já tem muita gente, já tem muita coisa acontecendo. É neste lugar que Jesus ele quer te impressionar. Por quê? Porque Jairo ele deixou agora a sua posição de príncipe,
de servo, de aquele que toma conta da sinagoga. Ele deixou a sua posição de um chefe daqueles homens, porque ele precisa de algo na tua vida. Então ele vai agora, pastora, de encontro com Jesus. Ele nem pensa na lei, que não pode se curvar para homem algum, porque a tua casa agora é mais importante do que a lei. O que ele está passando agora é mais importante do que aquilo que estava escrito, que ele tinha que seguir e ensinar. Por quê? Porque com Jesus, ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. E quando as pessoas olhavam Jesus curando no sábado, pastor, dizia: você não pode fazer isso porque é sábado. Aí ele falava: o que é mais fácil, você deixar morrer ou trazer vida? O que é mais fácil, se perder ou viver? Então Jesus está chegando, ele desce do barco, e a Bíblia vai dizer que existe uma grande multidão comprimindo, apertando, querendo. E as pessoas ouviam que quando Jesus tocava, algo acontecia, pastor. Por quê? Porque muitas pessoas sabiam que Jesus tinha tocado o cego, ele tinha enxergado. Muitas pessoas já tinham ouvido que ele tocou o paralítico, ele se levantou e andou. Muitas pessoas sabiam que quando Jesus estava no ambiente, não permanecia da mesma forma. As pessoas que estavam tristes começavam a se alegrar. As pessoas enfermas, talvez com problema na alma, no coração, se alegravam porque Jesus chegou. E Jesus já chegou aqui para olhar para o seu problema nessa noite. Aleluia. Jairo agora se depara com Jesus, e o que eu acho mais lindo aqui, e o que eu e você precisamos ter para a nossa vida, é que não importa quem você é, não importa o que você é no meio da sociedade, não importa o cargo que você ocupa, não importa quantas posses você já tem adquirido, o que importa é como você chega até Ele. Jairo, ele não chega de qualquer jeito. Jairo, ele tem uma busca incessante. Jairo, ele chega diante de Jesus. Para todo mundo ele é príncipe, para todo mundo ele é alguém importante, mas para Jesus, aleluia, é porque Deus, ele não vê como o homem vê. Eu e você olhamos cargo, posição. Deus, ele olha as pessoas, todo mundo iguais, todos somos iguais diante da presença de Deus. Então Jairo, ele chega diante de Jesus. Talvez no teu coração: eu sou um príncipe, mas agora eu estou diante do príncipe dos príncipes. Eu posso ser um chefe, mas eu estou diante daquele que pode fazer algo que eu como chefe não posso fazer. Então eu vou chegar me prostrando. E quando Jairo chega, ele já chega direto nos pés. E quantas pessoas não têm buscado Jesus pelas mãos? Quantas pessoas não têm se achegado a Ele, Guilherme, por aquilo que Ele pode dar e fazer? Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que para você chegar na mão, primeiro você tem que chegar nos pés. Para você chegar nas mãos, você tem que primeiro se prostrar nos pés. Por quê? Porque quem se prostra nos pés não ganha somente a mão, mas o coração. E se você ganhar o coração dele, ele está disposto a fazer tudo o que você nem imagina. Aleluia. Então Jairo se prostra e insistentemente lhe suplica. Por quê? Porque ele já renunciou muitas coisas para chegar ali. Ele renunciou a sua posição, o seu cargo, quem ele era na sinagoga. Por quê? Porque existem momentos nas nossas vidas que nós somos forçados a se achegar ao Senhor de uma forma diferente. Sim ou não? É claro que sim. Por quê? Porque quando está tudo bem, a sua oração ela é tranquila, sim ou não? Mas quando você está passando por um apuro, qual é a intensidade da sua oração? Qual é a intensidade da sua busca? E o tema para esta mensagem nesta noite é: qual a intensidade da sua busca? Para que você veio aqui nessa noite? Para que você vai vir os 6 dias proféticos aqui neste lugar? Qual vai ser a intensidade da sua oração? Qual vai ser a forma que você vai buscar por um milagre através de Jesus?
Então Jairo, ele se prostrou, ele começou a suplicar: Senhor, vem comigo, a minha filha, ela está à beira da morte. E tem um detalhe, ele só tem ela como filha. Então é algo de muita importância. Qual pai que não tem um filho como algo importante na sua vida? O que você deixaria por ele? A pergunta aqui nessa noite é: o que você pode fazer para que o seu filho esteja bem? O que você precisa deixar para que ele seja alcançado por algo que você precisa? Então Jairo deixa a posição, deixa a sinagoga, deixa todo mundo, se achega diante de Jesus, se prostra e diz: Senhor, vem comigo, porque eu estou com um problema que eu não consigo resolver. Eu estou com um problema que o chefe não conseguiu solucionar. Eu estou com um problema na minha casa que o dirigente não conseguiu trazer uma solução. Mas eu rogo-lhe para que o Senhor me ajude. E o versículo 24 vai estar dizendo: e Jesus foi com ele. Só que o engraçado é que no meio do caminho acontece uma situação inesperada, e Jairo não quer perder tempo. Por quê? Porque a sua filha está morrendo. A intensidade da busca de Jairo fez ele renunciar a muitas coisas, que até a perca de tempo para ele não poderia ter naquele momento. Todo o tempo era precioso, por quê? Porque a sua filha estava morrendo. E talvez você chegou aqui nesta noite não querendo perder tempo, por quê? Porque você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre, você precisa que Deus faça algo neste segundo semestre na sua vida. E daí no meio do caminho, quando Jesus está indo com ele, a multidão está apertando, todo mundo está querendo receber algo do Senhor, e de repente chega uma mulher, não querendo nada com ninguém, também tinha ouvido falar que se tão somente tocasse a orla do Senhor, ela seria curada. Talvez quanto tempo essa mulher ficou ouvindo isso? Ela não saiu do seu ciclo, a qual as mulheres têm. Neste momento elas, quando entrava no ciclo, ela se retirava da sociedade, porque elas como uma mulher impura, mas ela esperava os seus dias e voltava ao teu lar e à tua casa. Só que essa mulher, ela não voltou. Essa mulher, ela ficou 12 anos esperando, talvez o sangue se estancar, para ela voltar para sua família, para ela voltar para sua casa, para ela voltar para os seus afazeres. Mas durante 12 anos ela não voltou para casa. Então eu imagino as mulheres chegando para passar o período das mulheres, os 7 dias, e comentando para ela: Jesus está no caminho, Jesus está chegando. Jesus, quando ele chega, ele cura, ele faz, ele transforma. Então durante 12 anos ela ficou ouvindo isso, e ela tomou uma posição, tomou uma atitude também, e disse: a partir de hoje eu vou lá. Se ele faz isso mesmo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. E assim que você saiu da sua casa nesta noite, eu vou na semana profética, porque eu também preciso de um milagre. Eu não quero tão somente ouvir, mas eu também quero receber o milagre que o Senhor tem para mim. Aleluia. Então ela sai da onde ela estava, aí ela vai como quem não quer nada. Ela só queria tocar, ela não queria falar, ela não queria aparecer, ela não queria fazer nada, ela só queria tocar. E a Bíblia vai dizer que quando ela toca, do Senhor sai o poder. Quando ela toca, Jesus para, a multidão para, todo mundo para. Eu imagino Jairo com pressa, bravo. Eu imagino Jairo querendo grudar essa mulher pelo pescoço, mas ele não fala nada. E daí Jesus olha e diz: quem me tocou? E ninguém responde nada. Jesus fala novamente: quem me tocou? E ninguém responde nada. Até que em um certo momento ela se prostra diante do Senhor e diz: eu te toquei. Aí Jesus fala: eu sei, porque de mim saiu o poder. Então Jesus faz 2 tratamentos aqui neste mesmo momento. Primeiro, Deus cura alguém que há 12 anos está esperando o milagre. E Deus não somente cura, por quê? Porque quando Ele pergunta,
Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado? Jesus não pergunta para expor, não. É porque a cura na vida dela ainda não estava por completo. O sangue havia se estancado, mas o que ela precisava era de voltar à sua identidade de filha, de filiação. Por quê? Porque há 12 anos da tua vida, ela era uma mulher rejeitada na sociedade, foi uma mulher rejeitada pela tua família, foi uma mulher que gastou tudo o que ela tinha. A Bíblia vai dizer que ela tinha muitas coisas, era uma mulher rica, então ela perdeu tudo por conta de um milagre. E Jesus não vem somente para estancar o sangue, Jesus vem para trazer para ela e dizer: além de você ser curada, você é reconhecida como minha filha. Então vai em paz, que a tua fé, ela te salvou. E daí agora está Jairo esperando. Engraçado que naquele momento vem alguém que estava na tua casa, vem alguém que estava com a tua família, vem alguém que estava com a filha e com a esposa, e vem trazer uma notícia que ele não esperava. E a notícia foi: ô Jairo, o negócio é o seguinte, cara, deu ruim lá, demorou demais, morreu, a menina morreu, para de incomodar o mestre, vamos embora. E o que me impressiona aqui é que Jairo, ele não fala nada. Jairo, ele não se expressa. Aí Jesus olha para ele, tem muitas pessoas falando, tem uma multidão falando, tem muitas vozes no lugar, mas Jairo só queria ouvir uma. E talvez por muitas vezes em nossas vidas, os problemas são tão grandes que nós ficamos ouvindo tantas vozes, e não conseguimos entender a voz de Jesus dizendo: não temas, não temas, tão somente creia, porque eu estou contigo. São tantas vozes tirando o nosso foco, são tantas pessoas negativas em nosso meio, dizendo: ó, não vai dar certo, é melhor você parar, é melhor abandonar. Tantas pessoas olhando para você e dizendo: ó, quanto tempo você está buscando a mesma coisa e não aconteceu, é melhor você parar com isso aí, cara, vai para casa. Quantas pessoas já não falou isso para você? Mas Jairo não quer saber do que as pessoas estão falando. A renúncia de Jairo foi tão grande que o que as pessoas falavam não importava nada para ele. E quantas coisas você não teve que renunciar para estar aqui nesta noite? Quantos lugares você não renunciou para estar na presença de Deus? Eram tantos lugares, tantas pessoas, tantos amigos, que hoje você vê quem é realmente seu amigo. Por quê? Porque quando está tudo bem, todo mundo está junto. Mas quando você está passando por um problema, é aí que você vê quem é leal à sua amizade. Então Jairo renunciou tantas coisas, que o que as pessoas falavam não tirou o foco dele em Jesus. E a pergunta para você nessa noite: o que tem tirado o seu foco de Jesus? O que você tem ouvido por aí, que tem feito você desacreditar daquilo que Deus já falou para você? Tem feito você abandonar o caminho do milagre, o caminho, o processo da promessa. É momento de nós refletirmos a qual voz nós estamos dando ouvido. Enquanto muitas pessoas estão olhando para você, estão falando que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Tem um Deus olhando para você, te livrando de tantas coisas que você nem enxerga, dizendo: pode ir, filho, que eu sou contigo. Se levanta, acredita, porque eu estou contigo. Mas o problema é que nós ouvimos todo mundo, tantas pessoas, menos Jesus. E é por isso que por muitas das vezes o milagre ainda não chegou. Por quê? Porque você é uma pessoa que está perdendo o foco muito fácil.
Jairo, ele está esperando uma resposta de Jesus. Aí eu imagino Jesus olhando para ele, esperando qual é a reação de Jairo. Jairo não perde o foco, então ele olha para Jairo e fala bem assim: não temas, tão somente creia, a tua filha será curada. E daí nesse meio termo, nesse caminho, Jesus, ele vai com Jairo. Só que é o engraçado que Jairo, ele precisa de Jesus, mas quem leva Jesus até o caminho é Jairo. Então quando ele olha para Jairo e diz não temas, é porque Jesus ainda está no caminho dizendo vamos embora. Para de olhar para a multidão e segue o seu caminho. Para de olhar para os problemas que você tem passado e entenda que eu estou contigo. Então somente creia. Aí a Bíblia vai dizer que Jairo continua a caminhada com Jesus. E sabe o que é lindo aqui? Que não importa o que a gente passa, não importa quão doloroso seja os processos das nossas vidas, mas se Jesus estiver no caminho conosco, tudo que nós vamos fazer vai valer a pena. Não importa quantas dores você tem sofrido, não importa quantos lugares você tem deixado para estar na presença de Jesus, se importe com uma coisa: a presença dele vale muito mais que amizade, muito mais que alguém da tua família que não acredita em você, muito mais do que as pessoas olham para você e dizem não vai dar certo, não vai conseguir, você não pode. Jesus vale mais, a presença vale mais. Aí Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega, está todo mundo chorando. Por quê? Porque o momento agora não é vamos esperar Jesus chegar. O momento é de luto. Por quê? Porque ela já havia morrido. Então eu fico imaginando o que se passa no coração de Jairo, de renunciar tudo, ir até Jesus, se prostrar, perder o seu cargo na sinagoga. Por quê? Porque ele quebrou uma lei deles. Ele se prostrou a um homem. Aí chega alguém dizendo não incomoda o mestre não, porque já morreu. Talvez o seu coração tremeu naquela hora. Talvez o seu coração, ele não sabia nem o que fazer na hora. Mas ele acreditou. E é isso que por muitas das vezes nós precisamos acreditar. Está difícil, acredita. Está doendo, continua. Renunciou a alguns lugares, pessoas, continua no caminho. Por quê? Porque Jesus fala que no final existe um galardão para mim e para você. E é engraçado porque não existe um crente que vive com Jesus, que vive na presença, que conhece Ele, que não tem uma vida de renúncias. Não existe uma vida com Deus sem renúncias. É porque muitas pessoas estão presas naquilo que Jesus falou, vem assim como está. Mas você continuou lendo a passagem? Você pode vir do jeito que você tiver. Ah, pastor, eu estou fumando, vem. Pastor, eu estou bebendo, vem. Pastor, eu estou me prostituindo, vem. Por quê? Porque quem transforma não é o pastor que prega aqui em cima. Quem transforma não é quem fala para você que Jesus é bom. Não, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então não importa como você está, vem e se prostra a Ele nessa noite. E daí ele vê todo mundo chorando naquele momento. E ele diz para todo mundo bem assim, por que chorais? Ela não está morta, ela apenas dorme. Aí eu imagino alguém olhando para Jesus e falando, para você é fácil, você ressuscita. Mas e a família que está chorando faz hora? E as pessoas que estão sofrendo luto junto com a família? Aí Jesus falou, ela dorme. E daí ele chega em Jairo e fala, ô Jairo, é o seguinte, vai entrar eu, você, a esposa, Pedro, Tiago e João, os incrédulos, fica para fora.
Por quê? Porque tem milagres que Deus tem que fazer, que não são todas as pessoas que podem ver. Não é porque Jesus vai deixar de fazer, não, porque nada é impossível para Ele. Mas tem milagres que nós precisamos buscar no particular com Ele. Tem coisas que nós precisamos buscar, é no particular, não é no meio da sociedade, não é no meio do povo, é você e Deus. Então Jesus entra na casa, Jairo, a esposa, os 3 discípulos mais íntimos dele, e ele se depara com a menina deitada, e a palavra dele para a menina é Talita cumi, que significa menina, levanta-se. Ele ordenou. Por quê? Porque nem a morte fica perto de Jesus. Não, a tristeza não fica perto de Jesus. A morte não pode vencer Jesus. É Jesus entrando no quarto e dizendo: morte, sai daqui que daqui a pouco eu te venço. Deixa a menina levantar. Deus está ressuscitando algumas coisas que morreram na tua vida nessa noite. Jesus está dizendo: se você estiver em mim, aquilo que estava morto viverá. Então eu não sei o que você veio buscar nesta noite. É apenas o 2º dia desta campanha, mas eu estou aqui para dizer para você que se você tão somente crer, aleluia, Ele fará o impossível na tua vida. Aleluia. Pode bater palma para Ele. Aí Jesus cura a menina, ressuscita a menina. Eu finalizo a mensagem aqui. E ele disse para os pais: não conte nada a ninguém. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que queriam a morte de Jesus por aquilo que ele já fazia. Então Jesus, ele nunca quis aparecer para ninguém. Ele só fazia o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque não tinha como Jesus passar por alguém enfermo, Milene, e não curar. Não tinha como Jesus passar, ver alguém sofrendo e ele simplesmente passar sem fazer nada. É por isso que ele está passando nesta noite, olhando cada um de vocês e dizendo: o seu milagre chega hoje, tocando em você e dizendo: o que estava morto vai ressuscitar. Ainda nestes 6 dias eu vou fazer algo tão grande que muitas pessoas não vão ouvir, mas isso vai ser testemunho de vida para muitas pessoas aqui nesta noite. Eu quero profetizar, levanta sua mão, é só quem acredita que aquilo que você veio buscar não vai ser simplesmente para você receber e levar para casa, não, vai ser para contar testemunho, vai ser para as pessoas olharem para você e dizer: eu também quero servir o Deus que você serve, eu quero caminhar onde você caminha, eu quero fazer o que você está fazendo. Deus está dizendo para você nesta noite: o que eu vou fazer na tua vida, muitas pessoas vão se espelhar em você. Aleluia. Se for para Deus, pode bater palma. Versículo 43, Jesus vai dizer: mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, mande que dessem o que comer à menina. Por quê? Porque quem faz milagres é Jesus, mas quem tem que cuidar é eu e você. Jesus faz o milagre, mas quem cuida é eu e você. Então nesta noite eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você busque o seu milagre nesta noite. Eu não sei qual é a intensidade da sua busca, eu não sei qual é a intensidade do seu clamor, mas existiu um homem muito conhecido que a intensidade dele trouxe Jesus para a tua casa. A mulher foi curada por ali mesmo, mas quem se intensifica naquilo que quer, quem se intensifica nos pés de Jesus, não faz Jesus curar no lugar, mas traz Jesus para dentro da casa dele. Então eu creio que você nessa noite não está aqui apenas por um milagre,
Você está para levar esse Jesus para a tua casa também. Você está para levar esse Jesus para transformar a tua família também. Então eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a clamar a este Deus que está nesta noite aqui esperando você abrir a boca, você falar o que você precisa. Ah, pastor, Ele me conhece. Ah, pastor, Ele lê os meus pensamentos. Nesta noite não se perca, porque Jesus, Ele quer ouvir a sua voz. Ele te conhece sim, mas Ele está com saudade de ouvir as tuas orações. Ele está com saudade do lugar íntimo a qual você ia, buscava por Ele. E nesta noite eu quero que você clame o nome dEle. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui no segundo dia desta campanha, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, para cada pessoa aqui, para cada homem, para cada mulher, para cada jovem, meu Deus, que o Senhor possa rasgar os céus, ó Pai. Nesta noite, eu quero te pedir, meu Pai, para cada palavra, meu Deus, que foi escrita, meu Deus, nestes pedidos, ó Pai, neste folheto, Senhor, eu quero te pedir, começa, Pai, a ativar, meu Pai, a cura, o milagre, a transformação sobre a vida deles. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa levar, meu Pai, este homem e esta mulher a um arrependimento genuíno da Tua presença, que eles possam voltar ao centro da Tua vontade. Não importa o que eles têm, Pai, não importa o que eles alcançaram, que o Senhor possa ser o centro, meu Deus, de tudo na vida deles. Eu quero te pedir, meu Pai, começa a tocar nessa noite. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Você que sabe, cante, cante. E hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Pede pela vitória. O meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor possa entregar nessa noite, Pai, o milagre, a vitória, meu Deus. Eu quero te pedir, meu Pai, que cada um que está nesta noite, neste lugar, venha sair daqui transformado pela presença do Teu Espírito Santo. Senhor, cada pessoa que necessita de uma cura neste lugar, nesta noite, começa a curar ele, começa a curar ela agora. Cura os traumas emocionais, cura as feridas na alma, cura, meu Pai, das enfermidades, ó Pai, nódulos, câncer. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, Pai, desça, meu Pai, com bálsamo de cura sobre a Tua igreja. Aquele que nos assiste na internet nesta noite, eu quero te pedir, receba a cura da sua casa nesta noite, receba a transformação aí, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Começa, meu Pai, no nome de Jesus, a ativar ministérios aqui nesta noite. Meu Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada coração, que o Senhor possa mover o sobrenatural, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E você adore a Ele. E eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, a vitória. Nessa hora.
Levanta para cima o seu alvo. Você recebeu? Se tiver alguém sem, nossos obreiros levam até você, para que você possa estar anotando os seus alvos para este segundo semestre, suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Aleluia. Hoje nós estamos clamando pelo mês de agosto. Eu quero profetizar um agosto de milagres. Eu estou profetizando. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que a vida e a morte está na língua. O poder da vida e da morte está na palavra. Eu estou liberando uma palavra. Eu estou liberando uma palavra de vida, de milagres. Eu não sei como foi o seu primeiro semestre, mas agora o que importa é o tempo em que nós estamos vivendo, porque o primeiro semestre já ficou para trás. Não olheis para as coisas passadas. No livro de Isaías está escrito: eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. E eu profetizo que você vai viver em novidade de vida. Eu profetizo que o Senhor vai fazer coisas novas, coisas novas. Aleluia! Você será surpreendido por bênção, por milagres neste segundo semestre. Eu profetizo milagre na tua casa, no teu casamento. Eu profetizo milagre na tua empresa. Eu profetizo milagre no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome santo e sagrado de seu Filho Jesus Cristo, Pai, que nesta noite nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos que estão fazendo esta campanha da semana profética, que estão clamando pelo seu segundo semestre. Meu Deus, tem pessoas, Pai, também na internet, fazendo essa campanha, meu Pai, e nós estamos colocando cada dia do segundo semestre nas suas mãos. Nós estamos confiando, meu Pai, os dias, as semanas e os meses, Senhor, que ainda resta para terminar 2025. Nós estamos colocando nas suas mãos, ó Pai, ó Deus, e eu peço nesta noite, meu Pai, o meu pedido nesta noite, meu Deus, é que venha o teu reino sobre o nosso segundo semestre, é que venha o teu reino sobre as nossas casas, é que venha o teu reino sobre as famílias, é que venha o teu reino sobre o nosso trabalho, é que venha o teu reino, Senhor. Nós estamos aqui te buscando, assim como Jairo te buscou, meu Pai. Senhor, e o Senhor foi com ele, Senhor. O Senhor entrou na casa dele, o Senhor fez milagres, meu Pai, naquela casa. Então, meu Pai, vai entrando na casa do meu irmão agora, vai entrando na casa da minha irmã, vai entrando agora com providência, vai entrando agora com resposta, vai entrando agora com milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E nós cremos que nós vamos viver, Senhor, um segundo semestre de milagres, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós cremos, nós profetizamos, nós acreditamos, ó Pai, e nós vamos testemunhar em nome do Senhor Jesus. Você pode levantar a tua mão, você pode declarar e verbalizar dizendo: assim seja. Aleluia. Diga assim: o meu segundo semestre vai ser de milagres. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jairo foi surpreendido. O cenário, que era um cenário de morte, o cenário era um cenário difícil. Você pode, por alguns segundos, se colocar no lugar de Jairo, antes do milagre. Um pai aflito, desesperado, angustiado, com a mente e os pensamentos tomado pelo medo, pela incerteza. E um detalhe, era a única filha. Mas é como o nosso pastor Alcides ministrou nesse altar. E que palavra profética. Eu precisava ouvir essa palavra hoje. Eu tenho certeza que muitos aqui precisavam ouvir essa palavra hoje. Deus muda cenários. Então, antes de Jesus entrar naquela casa, tem um homem com o coração muito aflito. Mas depois que Jesus entra na casa, e depois que Jesus ressuscita a menina, um coração desesperado e angustiado deu lugar a um coração aliviado. Eu vou profetizar, o seu coração vai ficar aliviado, filho. Alabá, decalabaias. O seu coração vai ficar aliviado. Talvez está meio aí tenso, está meio desesperado, mas Deus vai trazer alívio para o teu coração. Você pode só dizer assim, ó: hoje o meu milagre vai. Eu vou crer, não vou. Tá lindo, tá lindo. Que foi pago ali na cruz. Nesta hora meu milagre vai. Eu vou crer, não vou. O preço foi pago ali na cruz, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora. Você pode aplaudir.